Boa tarde, galerinha. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Tivemos o início aí na semana passada. Na sexta-feira nós não tivemos um encontro. Eu havia até dito que ia postar para vocês uma atividade, né, envolvendo os comentários que a gente já havia feito, mas acabei não postando. Mas devo estar postando isso hoje. Na semana passada nós começamos com a sinopse do assunto chamado números naturais. Contamos um pouco da história e começamos a falar sobre as suas operações, adição, subtração e multiplicação. Hoje nós iremos finalizar esse tópico com a nossa divisão. Mas antes de começarmos com a divisão, nós iremos abordar um pouquinho sobre os critérios de divisibilidade, tá? Também cabe a mim comentar com vocês, e pegando essa sequência, o nosso próximo tópico seria envolvendo potenciação, radiciação e, em seguida, envolvendo números inteiros, para, em seguida, nós falarmos sobre números racionais. A aula da TV, que você deve estar se deparando hoje e amanhã, são aulas relativas à porcentagem. A gente deve estar abordando este tópicozinho, seguindo a nossa sequência paralela com o que está rolando na TV. Nós devemos estar abordando isso ou na aula de amanhã, na quarta-feira, ou na sexta-feira. Pode ser que na quarta-feira, amanhã, no caso, a gente ainda feche aí potenciação ou dá uma sinopse de números inteiros, tá? Para que depois a gente faça já o paralelo, só para que a gente continue naquela sequência. Ou façamos um paralelo com o que já está sendo deslumbrado na TV, tá bom? Eu vou também dar uma assistida do que vai estar rolando hoje para que a gente estejamos sempre numa mesma sintonia. Então, vamos estar começando novamente. Espero que todos estejam bem. Beleza? Ok. Critérios de divisibilidade. Aí, ou seja, aprenda a divisão. O cidadão aí está bem pensativo, né? De como fazer essa divisão. Ok? Acabou travando aqui um pouco. Tecnologia é esse detalhezinho, né? Certo, beleza. Aqui na tecla acabou não dando certo, mas no teclado aqui no mouse acabou dando certo. Beleza. Bem, nós começamos com a divisibilidade por 2. Alguns tropeços, como os vídeos não são editados, digamos assim, então é ao vivo e a cores mesmo, entendeu? É ao vivo e a cores. Se estivesse na sala de aula, tá certo? Às vezes você coloca algo, mas aquele algo acabou não dando certo, então você vai analisando. Divisibilidade por 2. O número é divisível por 2 quando for par. Ou seja, quando o algarismo das unidades for igual a 0, ou a 2, ou a 4, ou a 6, ou a 8. Na verdade, os nossos números, nós destacamos ele como sendo pares ou ímpares. Os números pares são números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Para alguns pode se tornar assim, bobagem que está sendo colocado, já que é um assunto que foi visto nas séries anteriores, no caso no 6º ano, tá certo? Mas não custa nada que a gente está revisando, relembrando, e para aqueles que não assimilaram com muita precisão, está fazendo isso agora, tá bom? Então, se eu tenho o número 714, na verdade eu não estou querendo saber o resultado da divisão, não. Eu estou simplesmente querendo saber se esse número eu posso ou não dividir por 2. É apenas isso, esses critérios de divisibilidade. Lógico, eu quero fazer a divisão, então eu vou por aquele processo aquele processo prático que a gente já aprendeu lá nas séries anteriores. 714 é um número divisível por 2? Sim, é. Por quê? O algarismo das unidades dele é o 4. O algarismo das unidades aqui, ó. Então é o número 4. Então, se o algarismo das unidades é o número 4, então, consequentemente, ele é divisível por 2. Tá ok? Professor, mas esse 7 e 1 não é não. Eu só estou olhando o algarismo das unidades, meu jovem. Presta aí. Então, se o algarismo das unidades é um número par, então ele é divisível por 2.
360 é um número divisível por 2? Também. Porque o algarismo das unidades é um número terminado em 0. É, no caso, 0. E 0 é um número par. Sendo o nosso algarismo das unidades um número 0, esse 360 é par e todo número par é divisível por 2. 827 não é divisível por 2, pois ele não é par. Por quê? Ele não está terminando em um número par. Não me interessam os outros dois. Observo apenas o algarismo das unidades. Se o algarismo das unidades não é par, que no caso aqui o 7 é ímpar. Todo número terminado em 1, 3, 5, 7, 9, nós o chamaremos de número ímpar. Então, esse 7 é ímpar, logo esse número total, a composição dele compõe um número ímpar, logo ele não é par, logo não vai ser divisível por 2. Perfeito? Belezinha? Isso são os critérios de divisibilidade por 2. Critério de divisibilidade por 3. O número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. A vantagem, às vezes, num vídeo aqui, você pode botar e repeti-lo, digamos assim, no momento que você achar mais conveniente. Não entendeu? Volta, tal, etc. O número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Não entendi. Eu tenho o número 207. Eu posso dividir o 207. Observe que eu não estou querendo o resultado, só estou querendo saber se ele é ou não divisível por 3. Esse número 207, eu posso dividir por 3? Se nós pegarmos seus algarismos e somarmos e der um número que eu posso dividir por 3, então esse número será divisível por 3. 2 mais 0 mais 7, encontramos 9. 9 eu posso dividir por 3? Posso. Então, consequentemente, 207 também é divisível por 3. 7.458. Professor, e o que é que isso facilita na nossa vida? Às vezes, quando você está fazendo uma decomposição de números, você quer colocar ele na forma de fatores. Aí você tem aquele número, você quer saber se ele pode ou não ser divisível por 3 para não perder tempo. Digamos assim. Então, você usa os critérios. Porque se assim ele for divisível, aí você vai pegar e fazer sua continha, tá? Aí pode ser que você imagine que ele seja, não lembra dos critérios de divisibilidade, vai fazer, ao término verificou que não é divisível. Então, você perdeu aquele certo tempo precioso. 7.458. Eu posso dividir por 3? Vamos ver. 7, somado com 4, que são os algarismos, somado com 5, somado com 8. Somando esses 4 algarismos, 7 mais 4, 11. Com mais 5, vamos encontrar 16. 16 com mais 8, encontramos 24. 24 eu posso dividir para 3. Então, 7.458 é sim divisível por 3. 1.438 não é um número divisível por 3. Por quê, professor? Porque se eu somar o 1, mais o 4, mais o 3, mais o 8, nós vamos encontrar 16. E 16 eu não posso dividir por 3. Então, esse é o critério de divisibilidade do nosso número 3. Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 quando o mesmo terminar em 00 ou quando o número formado pelos seus 2 últimos algarismos é divisível por 4. Não entendi. Observe 1.800. Os 2 últimos algarismos dele, algarismo das unidades, algarismo das dezenas. Termina em 00? Sim, então eu posso dividir por 4. Os 2 últimos algarismos do número 4.116. Termina em 00? Não. Termina em 1 0 só? Se terminar só em 1 0 0, só em 1 0. E a composição dos 2 últimos não der para dividir por 4, então esse número não será. Não, professor, volta para o anterior. Você bagunçou o negócio. Calma aí, desculpa.
16. Eu posso dividir o 16 por 4? Os dois últimos algarismos. Dá para dividir por 4? Dá. Se 16 eu posso dividir por 4, então o todo é divisível por 4. Não é que eu vou pegar o 16 e dividir por 4, vai ser o resultado de toda essa divisão, não. Prestai, tá? Então, o velho prestai, né? 16, eu posso dividir por 4, não posso? Então, posso. Então, todo este valor eu posso dividir. É divisível por 4. No caso do 3.850, como nós havíamos dito antes, não terminou em 00, só em 10. Mas se eu observar esses 50, esses dois últimos algarismos, dá para dividir para 4? R$50 dá para dividir, valor inteiro, valor natural, dá para dividir para 4 pessoas? Não. Então, não dá para dividir, logo 3.850 não é divisível por 4. Ah, professor, tá fácil, eu lembro de tudo isso, bacana, mas aí no caso é para aquela galerinha que não lembra, tá? Não lembra dessa situação, perfeito? Divisibilidade por 5, essa é a mais tranquila de todos, dela e do 10, né? Quando é que o número é divisível por 5? Quando o mesmo terminar em 0 ou 5. Quando o algarismo das unidades for o número 0 ou for o número 5. 405. Opa, 405. 405 é divisível por 5? É, porque o algarismo das unidades termina em 5. Se ele terminar em 0 e terminar em 5, é divisível por 5. 340. Terminou em 0, professor. Então, é divisível por 5. Perfeito. 5, ou melhor, 513. Opa, o algarismo das unidades é 0? Não. É 5? Não. Ah, professor, mas tem um 5 aqui. Eu estou falando algarismo das unidades, meus jovens. Se os algarismos das unidades não for o número, nem o 0 e nem o 5, esse número não é divisível por 5, tá? Então, o critériozinho de divisibilidade do nosso número 5. Critério de divisibilidade, pegando aqui a nossa próxima. Critério de divisibilidade por 6. Esse já vai alterar um pouquinho. O número é divisível por 6 quando ele for, ao mesmo tempo, divisível por 2. Lembrando que para ser divisível por 2 tem que ser par. E por 3. Lembrando que para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 3. 312 é um número par. Logo, eu posso dividir por 2. 312. Se eu somar os algarismos, 3 mais 1 mais 2, eu encontro essa soma 6. 6 eu posso dividir por 3? Posso. Logo, 312 é divisível por 6. 5.214 termina em um número par. Então, é divisível por 2. Se eu somar os algarismos, 5 mais 2 mais 1 mais 4, encontramos 12. 12 eu posso dividir por 3? Posso. Logo, este número é divisível por 6. Lembrando que é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3. 716. 716 é um número par. Opa, então dá para dividir por 2, porque está terminando em 6. Mas se eu somar 7 mais 1, 8. 8 mais 6, 14. Então a soma dos algarismos deu 14. E 14 não é divisível por 3. Ele é divisível por 2, mas não por 3. Mas para ser divisível por 6, tem que ser ao mesmo tempo por 2 e por 3. Ele foi por 2, mas não foi por 3. Logo, não é divisível por 6 o 716. Beleza? Bacana. Professor, opa, você sabe contar não? Por que, meu jovem? E o divisibilidade por 7? Normalmente fica até mais prático você procurar dividir por 7 do que
o próprio critério dele, que é um pouquinho complexo. A mesma coisa do 11, né? Mas, a título de curiosidade, dá aquela velha pesquisada lá na divisibilidade por 7. Divisibilidade agora por 8. Quase um pouco parecido com a divisibilidade por 4. Se ele terminar em 3 zeros, na do 4 só era 2. Ou se os 3 últimos for dividido por 8. Lá do 4 era só 2 também. Este número termina em 3 zeros? Sim, então posso dividir por 8. Este número, os 3 últimos, eu posso dividir por 8? Quem são os 3 últimos? 104. 104. Dá para dividir por 8? Dá. Então, todo este valor é divisível por 8. 78.164. Termina em 3 zeros? Não. Os 3 últimos eu posso dividir por 8? Os 3 últimos não dá para dividir por 8. Se você pegasse da centena e da dezena, dava. Se você pegasse da dezena e da unidade, também dava. Mas os 3, compondo os 3, centena, dezena e unidade, 164, eu não posso dividir por 8, um valor que dê natural. Consequentemente, este número, 78.164, não é divisível por 8. Perfeito? Beleza. Divisibilidade do 9, bem associada à dos 3. Ou seja, dá para associarmos com a divisibilidade do 3. O número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 9. 6.435. Se eu somar o 6 com 4, com 3 e com 5, a soma desses números deu um número que dá para dividir por 9? Deu 18. 18 eu posso dividir por 9. Então, esse número será divisível por 9. Mas se eu somar 3, mais 4, mais 8, mais 6, mais 9, deu 30. 30 eu posso dividir por 9? Não é divisível. Não dá um valor exato. Então, esse número não dá para dividir por 9. Professor, mas está terminando em 9. Meu jovem, olha o critério aqui, ó. Soma dos seus algarismos. Eu tenho que somar todo mundo, não é só olhar o último número, não. Prestai, prestai. E, finalizando os critérios de divisibilidade, outro que é interessantíssimo, moleza. Quando o número é divisível por 10. Divisibilidade por 10. Quando é que o número é divisível por 10? Quando terminar em 0. 70 termina em 0, então é divisível por 10. 5.805 termina em 0? Não, mas termina em 5. Eu estou falando do 10. Divisibilidade do 10. Tem que terminar em 0. Mas tem um 0 aqui. Terminar nas unidades. Não terminou, então não dá para dividir por 10. Professor, e se você perguntasse da do 100? Então tinha que terminar em 2 zeros. Da do 1000? Teria que terminar em 3 zeros. Perfeito? Esses são os critérios de divisibilidade para podermos recordar um pouquinho, né? No caso. E para finalizarmos a nossa operação com números naturais, nós vamos estar falando aqui do algoritmo da divisão. E o que é que a gente entende por algoritmo da divisão? Eu tenho aqui uma certa quantidade que eu quero dividir para um número de pessoas. Quanto é que daria para cada pessoa? Então, nós estamos fazendo uma operação chamada divisão, onde estes 78, eu tenho R$78, por exemplo, eu vou chamá-lo de dividendo. Esse 3, quero dividir para 3 pessoas, vou chamá-lo de divisor. O resultado, quanto cada uma vai ganhar, é o meu quociente. Vai sobrar algum dinheiro ainda na minha bolsa? É o meu resto. 78 dividido para 3. Eu posso colocar nesta forma prática ou na forma de fração, tá? Ou com aqueles 2 pontinhos e o sinalzinho do símbolozinho de divisão. 7 dividido para 3. 2, porque 2 vezes 3, 6. Para 7, falta 1. Baixa o algarismo das unidades, que é o 8. Formou qual número?
18. 18 dividido para 3. Encontramos 6. Por que 6? Porque 6 vezes 3, 18. Para 18 sobrou o resto, nada. Consequentemente, um total de R$ 78, o meu dividendo, por exemplo, jogando tudo para real, todo mundo sabe. Dividindo para 3 pessoas, que é o meu divisor, cada um vai obter R$ 26, que é o nosso quociente, e não vai sobrar nenhum tostão, beleza? Esse é o algoritmo da divisão, belezinha? Ok, galerinha? Relação fundamental, basicamente o que estava colocado ali. Dzão, dividendo. Dzinho é o nosso divisor. Q, quociente. E o R é o nosso resto. 190 dividido para 7. 190 dividido para 7. 1. Não dá para dividir para 7. 19. Para 7 dá 2. 2 vezes 7. 14. 14 para 19. 5. Desce o 0. 50 por 7. Deu 7. 7 vezes 7. 14 para... Opa, 7 vezes 7, 49. Perdoai-me, senhores e senhoritas. 7 vezes 7, 49. Para 51. Quem é o nosso dividendo aqui? 190. Quem é o nosso divisor? 7. Quociente, 27. Resto, 1. A nossa relação fundamental nos diz que se eu pegar o quociente, multiplicar pelo divisor e somar com o resto, nós temos que obter o dividendo. 27 vezes 7, somado com 1, tem que dar 190. 27 vezes 7, nós vamos encontrar 189. E 189 mais 1, 190. Primeiro vamos fazer a multiplicação, em seguida a adição. Então, a relação fundamental da divisão nos diz que quociente multiplicado pelo divisor, somado com o resto, temos que obter o nosso dividendo. Quais são as ideias associadas à nossa divisão, pessoal? Repartir, como já falei naquela anterior, R$ 78 dividido para 3 pessoas. Medida ou quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Seria possibilidades de ideias associadas à nossa divisão. Um pai de família quer repartir igualmente 84 balas entre 6 crianças. Então, a operação que nós vamos utilizar para a resolução deste problema é a divisão. Nós queremos repartir 84 balas para 6 crianças. Quantas balas dará para cada criança? 14 balinhas. Vai sobrar alguma bala no saco? Não. Ainda bem, para evitarmos confusão. Medida ou quantidade de vezes que cabe em uma outra. Em uma fábrica de refrigerante, embalam-se 6 garrafas em uma caixa. Quantas caixas são necessárias para 195 refrigerantes? Vamos pegar esses 195 e dividir para 6. 19 para 6 dá 3. 3 vezes 6, 18. Para 19 fica faltando 1. Baixa o 5. 15 para 6, 2. 2 vezes 6, 12. Para 15, 3. Então, o que é que isso significa? Se nessa fábrica de refrigerante embala-se 6 garrafas em uma caixa, então nós vamos ter quantas caixas? 32 caixas, só que ainda vão sobrar 3 refrigerantes, 3 garrafas que não serão embaladas. Estaremos precisando fabricar mais para fazer a embalagem, tá bom? Queridos, queridas, basicamente era isso que nós tínhamos para comentar na de hoje, tá certo? Até comportando o nosso limite de tempozinho aí, nós falamos do critério de divisibilidade, falamos um pouco da nossa querida divisão.
como falei para vocês, a gente vai estar postando também uma atividade. A atividade, ela trata-se de multiplicação, então está dentro do nosso contexto que foi abordado na semana passada, tá? Espero que todos tenham um bom dia, tá certo? Procure também estar assistindo a aula da TV, para que a gente tenha essa sintonia. Então, pode ser que em alguns momentos, até para facilitar, o professor explica a aula lá na TV, eu já pego até um outro assunto, mas eu posso estar colocando atividade relativa da TV, viu? Exatamente para todos estarem acompanhando, ok? Beleza? Abraços a todos, até a nossa próxima.